Olá e sejam bem-vindos ao canal do Zero ao Office, onde iremos abordar temas de ensinamentos em videoaulas sobre o pacote Office para o público, estudantes, pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora ou pessoas que apenas têm o interesse de absorver o aprendizado. Esta, como vai ser a nossa primeira aula, irei apenas não terá muito conteúdo mais falando sobre a importância do pacote Office, contexto dele na era revolucionária da IA e mais algumas outras coisas. Mas futuramente teremos videoaulas mais bem produzidas, ensinando diversas funções do Word, do Excel, também a automatização deles em tarefas do cotidiano e atividades práticas que poderão ser assistidas e replicadas para o fim de melhorar nossas skills no Office. Então, vamos iniciar a aula. Hoje irei abordar como o pacote do Office não é só uma ferramenta básica para digitação ou preenchimento de planilhas. Logo na era que tem um certo domínio pela IA, por que você quer aprender o pacote Office, sendo que você pode só mandar a IA fazer um arquivo do Excel, do Word, que ela levaria segundos. E é nesta aula que nós iremos abordar por que aprender o Office. E o conhecimento que nós precisamos ter é a lógica do fluxo de dados. Então, nesta aula nós vamos entender por que a organização estruturada é o que separa um profissional comum para um estrategista de alta produtividade, mestre de automações, conhecedor de diversos métodos. Então, aqui eu vou demonstrar algumas coisas simples, pois existe um abismo considerável entre o saber básico no Excel, que é, por exemplo, vamos dizer, preencher as células aqui. Vamos botar uma data aqui. E o saber profissional, que é você conseguir automatizar, que eu vou demonstrar uma função bem simples que nós temos, que é você jogar essa data para cá para os outros, sem você ter que digitar, por exemplo, 02/01/2026 de novo. Você tem que preencher tudo aqui para o seu chefe. É bem trabalhoso e repetitivo. Você pode simplesmente utilizar uma função. Deixa eu ver aqui. Você pode simplesmente usar uma função aqui. Você vem aqui, pega esse quadradinho aqui e arrasta. E simplesmente faz isso daqui. Este erro é porque a largura aqui não consegue. Deixa eu ver. Então, daqui é uma mínima demonstração de diversas funções, métodos e tudo que se pode aprender para deixar os processos, qualquer coisa que você for fazer no Excel, no Word, mais rápido, menos repetitivo, mais automatizado. Por exemplo, iremos abordar futuramente automatização. Então, irá facilitar muito mais o seu trabalho, trabalhos acadêmicos como profissionais ou para uso pessoal também, por exemplo, fazer uma planilha para controle de gastos, uma planilha para se lembrar de datas importantes, que já é um exemplo bom dos dias seguidos. Há muitas funções que nós podemos aprender para facilitar todos os nossos usos para o Word, o Excel e o Office em geral. Deixa eu apagar aqui. Pronto, como havia dito, era só uma pequena demonstração. Hoje irei abordar mais tema oral, assim, irei acertar um pouco. No meio acadêmico, tanto quanto profissional, o Word é quase que o padrão universal. O Excel é a mesma coisa. Então, ter um bom domínio dele é algo muito necessário. E agora você se pergunta, se a pode escrever, pode calcular, por que eu e você devemos aprender o Office? A resposta simples e curta é que a IA é mais uma ferramenta, assim como o Word e o Excel.
ela é uma ferramenta, ela não estamos ainda num cenário aí do Exterminador do Futuro que a IA é autônoma, pode por si só fazer tudo e sabe tudo e fazer muito bem. Você precisa saber guiar ela e ter uma curadoria, ter poderia chamar um controle de qualidade do que ela te entrega. Se você não souber como falar para ela, como explicar bem o que você quer, os recursos que devem ser utilizados, por exemplo, para projetos acadêmicos, seu professor pode fazer uma requisição de querer algo feito de uma forma específica. Se você só peça para ela, olha, faça esta planilha assim, 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 o que o professor pediu, ela vai fazer, mas se você só jogar lá, faça. Ele falando que para fazer um controle de gasto, não sei o que, assim, ela vai fazer, vai te entregar um controle de gasto. Pode usar o método mais básico, o método mais avançado, mas o seu professor quer que você use um método específico. E aí, a maioria das vezes não vai utilizar esse método específico que o seu professor quer, mesmo segue no trabalho. Então, se você não entende da lógica do Excel, do Word, como funciona, tudo, não tem como você instruir a IA para ela fazer um belo trabalho para você. Então, se aprender como conversar com a IA para instruir ela bem, aprender o Word, o Office, o Excel, o PowerPoint, você está aprendendo a linguagem que fomenta o mercado corporativo hoje em dia, que movimenta tudo. E uma outra demonstração é caso, por exemplo, adição de números. Vamos botar aqui. Isso daí não, né? Vamos botar aqui. Essa sala aqui. Vamos botar números aleatórios aqui. Não, menos não. Aí o seu chefe quer que você manualmente some todos eles. Vamos supor que é como se fosse a folha de pagamento. Claro que eles já vão ter um sistema automatizado, alguém que conhece o Excel, caso eles usem, para fazer isso. Como que você, sem ter que usar a calculadora ou digitar manualmente nessa lacuna aqui, que vamos supor tipo total, vai fazer? Simples. Arrastamos eles. Aqui você aperta a tecla Alt e igual. Voilà. Daqui é uma outra, não é bem automatização, mas sim funções que nós podemos utilizar do Excel para deixar mais, economizar tempo, esforço e ter uma precisão, já que às vezes você poderia acidentalmente cometer um erro, mas aqui você está trabalhando diretamente com os números e os números diretamente serão trabalhados. E, por exemplo, se você clicar aqui, ele vai te mostrar a fórmula certinha que tem, tanto dar um highlight para você ver que está somando das. Daqui é só mais um mini exemplo, como futuramente poderemos ver como envio automático de e-mails, realização de relatórios de forma mensal, formatação de documentos muito extensos e longos. Tudo utilizando das funções, métodos que temos dentro do próprio Excel, sem ter que baixar mais nada. E esta é a aula por hoje. Foi mais uma aula teste, aula 0 sem parar. Discutir o porquê aprendermos o pacote Office, porquê persistir nele mesmo na era da IA, que tudo pode ser facilmente automatizado com um prompt. E é nisto. Não vamos buscar apenas decorar, vamos tentar entender a lógica por trás de cada ferramenta, de cada função, cada cálculo que podemos utilizar no Excel, cada método no Word. Quanto mais maestria nós tivermos para cada coisa que formos fazer, a gente não vai deixar de ser alguém que apenas vai lá e faz, executa tarefas seguindo um guia, pode se tornar um gestor. Que nem você pode fazer com a IA, em vez de você manualmente ter que preencher uma tabela gigantesca, você pode utilizar a IA para te auxiliar a fazer ela e apenas gerenciando o que sai dela, o output dela.
moderando como que ela faz, fazendo assim, pois a IA está aqui para ser nossa amiga, não fazer tudo por nós. Se você só utilizar ela, você não vai saber fazer as coisas. Você usa ela como ferramenta para te impulsionar, para te acelerar o processo. Então, por hoje será isso. Na próxima aula nós iremos começar a nossa imersão técnica, mexendo diretamente com uma planilha aqui, ou demonstrando várias coisas que nós podemos fazer. E para finalizar, vou deixar uma reflexão. Por que você perde o tempo que você poderia investir, ficar uma coisa que te atrasa, assim, que você poderia automatizar, deixar de uma forma mais veloz, mais simples, usando atalhos? Tempo que poderia ser investido em estratégia, ou você ter uma certa dominância sobre a ferramenta do Excel, você poderia acabar mais rápido e começar outra. Fica aí para nós pensarmos.